O milionário demitiu a funcionária rebelde e só depois percebeu que não sabia viver sem ela. A chuva de janeiro martelava contra as janelas do 30º andar do edifício comercial na Vila Olímpia, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o silêncio tenso da sala de reuniões. Rodrigo Mendoza ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava os arquitetos apresentarem suas propostas para o novo empreendimento residencial em Alphaville. Aos 35 anos, ele havia construído um império imobiliário que movia milhões de reais, mas naquele momento sentia-se entediado com as mesmas ideias convencionais sendo regurgitadas à sua frente. Próximo, murmurou, sem tirar os olhos do celular, onde checava as cotações da bolsa. Foi então que Marina Santos entrou na sala, carregando uma pasta de couro desgastada e um laptop que já havia conhecido dias melhores. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente úmidos da chuva, e ela usava um blazer azul marinho que, embora simples, destacava sua postura confiante. Rodrigo levantou os olhos e, pela primeira vez em toda a manhã, prestou atenção. "Boa tarde, Sr. Mendoza", disse Marina, sua voz firme ecoando pela sala. "Meu nome é Marina Santos e tenho uma proposta que vai revolucionar a forma como o senhor pensa sobre habitação sustentável." Rodrigo arqueou uma sobrancelha. A maioria dos candidatos começava com elogios à empresa e promessas de seguir suas diretrizes. Marina foi direto ao ponto, como se estivesse em pé de igualdade com ele. "Revolucionar é uma palavra forte, senhorita Santos. Espero que tenha o projeto para sustentar essa afirmação." Marina conectou seu laptop ao projetor com movimentos precisos. "O que o senhor vê aqui não são apenas apartamentos. É um ecossistema urbano integrado." As imagens na tela mostravam edifícios com jardins verticais, sistemas de captação de água da chuva e painéis solares elegantemente incorporados ao design. Cada unidade reduz em 40% o consumo de energia e água. O diferencial não está apenas na sustentabilidade, mas na qualidade de vida que oferecemos. "Interessante", admitiu Rodrigo inclinando-se para a frente. "Mas e os custos? Sustentabilidade costuma significar preços mais altos." "Com todo respeito, senhor Mendoza, essa é uma visão ultrapassada." Marina não hesitou em contradizê-lo. "O investimento inicial é 15% maior, mas o retorno vem através da valorização diferenciada no mercado e da redução nos custos operacionais. Seus clientes não estarão apenas comprando um apartamento, estarão investindo no futuro." O silêncio na sala era palpável. Ninguém jamais havia falado com Rodrigo daquele jeito, especialmente não uma candidata a funcionária. Ele estudou o rosto de Marina, procurando sinais de nervosismo, mas encontrou apenas determinação. "E se eu disser que não estou interessado em mudar nossa abordagem tradicional?" perguntou, testando-a. Marina sorriu, não um sorriso submisso, mas desafiador. "Então diria que o senhor está perdendo a oportunidade de liderar um mercado que seus concorrentes ainda não descobriram. A Cyrela já está investindo em projetos similares e a MRV anunciou na semana passada uma linha sustentável." Rodrigo sentiu uma mistura de irritação e admiração. Ela havia feito a lição de casa e não tinha medo de confrontá-lo com fatos. "Você é sempre tão direta. Prefere funcionários que digam apenas o que o senhor quer ouvir ou que ajudem sua empresa a crescer?" A resposta pegou Rodrigo desprevenido. Em seus anos como empresário, ele se acostumara com subordinados que concordavam com tudo. Marina era diferente, perigosamente diferente. "Está contratada", disse, surpreendendo até a si mesmo. "Mas saiba que trabalhar aqui exige disciplina e respeito à hierarquia." Marina guardou seus materiais com a mesma confiança com que os apresentara. "Entendo perfeitamente, Sr. Mendoza. Só espero que o senhor esteja preparado para os resultados que virão com essa mudança." Quando ela saiu da sala, Rodrigo permaneceu olhando para a porta fechada. Tinha a estranha sensação de que sua vida acabara de tomar uma direção completamente nova, e não sabia se isso era bom ou ruim. Chelsea Murphy enlouqueceu 3 semanas depois. O escritório da Mendoza Empreendimentos havia se tornado um campo de batalha silencioso. Marina ocupava uma mesa no setor de projetos, mas sua presença se fazia sentir em todos os andares. Ela questionava processos, sugeria mudanças e, para o desespero de Rodrigo,
sempre tinha argumentos sólidos para sustentar suas posições. Senhor Mendoza, preciso falar com o senhor, disse Marina, aparecendo na porta de seu escritório sem bater. Rodrigo levantou os olhos dos contratos que analisava. Senhorita Santos, já conversamos sobre protocolo. Minha secretária agenda reuniões. Desculpe, mas isso é urgente. Marina entrou sem esperar permissão e colocou uma pasta sobre a mesa dele. O projeto de Alphaville tem um problema sério. Que tipo de problema? Rodrigo fechou os documentos, visivelmente irritado com a interrupção. O terreno escolhido fica numa zona de preservação de mata ciliar. Qualquer construção lá exigirá compensação ambiental que pode custar o dobro do previsto. Marina abriu a pasta, revelando mapas e documentos da prefeitura. Além disso, a licença ambiental pode demorar até 2 anos para sair. Rodrigo examinou os documentos, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Como você descobriu isso? Minha equipe já havia aprovado este terreno. Porque eles só olharam a documentação básica. Eu fui até a CETESB e conversei diretamente com os técnicos responsáveis. Marina não demonstrava satisfação em estar certa, apenas determinação em resolver o problema. Temos 2 opções: encontrar outro terreno ou redesenhar completamente o projeto para trabalhar com as limitações ambientais. E você, é claro, já tem uma sugestão, disse Rodrigo, sua voz carregada de sarcasmo. Na verdade, tenho 3. Marina abriu outra pasta. Terreno A, Santana de Parnaíba. Área industrial revitalizada, sem restrições ambientais. Mas precisamos investir em infraestrutura básica. Terreno B, Osasco, zona mista, boa localização, mas competição acirrada com outros empreendimentos. Ou mantemos Alphaville e criamos um projeto piloto de habitação ecológica integrada à mata existente. Rodrigo estudou as opções, impressionado apesar de si mesmo com a minuciosidade da pesquisa de Marina. E qual você recomenda? Alphaville. É arriscado, mas se conseguirmos aprovar um projeto que preserve a mata ciliar e ainda ofereça habitação de qualidade, teremos um diferencial único no mercado. Será o primeiro empreendimento do Brasil a conseguir selo de sustentabilidade total em área de preservação. O primeiro a falir tentando, murmurou Rodrigo. Todo grande sucesso começa com um risco calculado, Sr. Mendoza. A questão é, o senhor quer liderar ou seguir o mercado? Novamente Marina o provocava com argumentos que ele não podia ignorar. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da Marginal Pinheiros lá embaixo. A chuva havia parado, mas o céu ainda estava carregado de nuvens cinzentas. Está bem, vamos com Alphaville, mas quero um cronograma detalhado em minha mesa até quinta-feira, com todos os custos e riscos mapeados. Já está pronto, disse Marina, retirando outro documento da pasta. Rodrigo se virou surpreso. Como assim já está pronto? Eu sabia que o senhor tomaria a decisão certa. Marina colocou o cronograma sobre a mesa, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Por um momento, Rodrigo não soube se ficava impressionado ou furioso. Marina havia presumido qual seria sua decisão e se antecipado. Era eficiência ou insubordinação? Senhorita Santos, disse ele, sua voz baixa, mas firme. Aprecio sua iniciativa, mas no futuro espere minhas decisões antes de agir como se já as conhecesse. O sorriso de Marina desapareceu. Entendido. Mas se eu esperasse suas decisões para começar a trabalhar, já teríamos perdido 3 semanas preciosas. 3 semanas que poderiam ter sido usadas para encontrar problemas em projetos que eu já havia aprovado? Exato. A resposta direta e sem remorso de Marina deixou Rodrigo momentaneamente sem palavras. Ela não estava sendo desrespeitosa, estava sendo eficiente, mas havia algo na forma como ela desafiava sua autoridade que o incomodava profundamente. Pode se retirar, disse ele, voltando-se novamente para a janela. Marina saiu silenciosamente, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos confusos. Ela estava transformando sua empresa, isso era inegável, mas também estava transformando algo dentro dele, e isso o assustava mais do que qualquer risco financeiro. 2 meses haviam se passado desde que Marina chegara a Mendoza Empreendimentos, e o escritório nunca havia sido tão produtivo, nem tão tenso. O projeto de Alphaville avançava rapidamente,
com Marina coordenando reuniões com órgãos ambientais e arquitetos especializados em construção sustentável. Rodrigo observava tudo de longe, dividido entre a admiração pelo trabalho dela e a irritação crescente com sua independência. Na manhã de uma quinta-feira particularmente quente de março, Rodrigo chegou ao escritório para encontrar Marina em sua sala, usando seu telefone para uma videoconferência com engenheiros de Brasília. Sim, entendo a preocupação com a fundação em área úmida, mas temos uma solução inovadora, dizia ela, gesticulando animadamente para a câmera do laptop. Senhorita. Santos! A voz de Rodrigo cortou a conversa como um chicote. Marina ergueu um dedo, pedindo-lhe para esperar, enquanto concluía. Envio os cálculos estruturais até o final do dia. Obrigada, engenheiro Carlos. Quando desligou, virou-se para Rodrigo com a tranquilidade de quem não havia feito nada errado. Bom dia, Sr. Mendoza. Estava resolvendo a questão da fundação especial para o Bloco C. Na minha sala, usando minha mesa, sem autorização. Rodrigo fechou a porta atrás de si, sua voz controlada, mas gelada. Sua sala tem a melhor conexão de internet do prédio e eu precisava de uma videoconferência estável com Brasília. Pensei que não se importaria, já que ainda não havia chegado. Você pensou errado. Rodrigo caminhou até sua mesa, obrigando Marina a se afastar. Esta é a terceira vez em 2 semanas que você toma decisões sem me consultar. Primeiro, contrata um consultor ambiental sem aprovação. Depois marca reuniões com a prefeitura em meu nome. Agora isto. Marina cruzou os braços, sua postura defensiva. Todas essas decisões aceleraram o projeto em semanas. O consultor ambiental já identificou 3 espécies protegidas que poderiam travar nossa licença. As reuniões com a prefeitura garantiram que nossa proposta seja avaliada prioritariamente. Não é sobre resultado, Marina. Rodrigo usou seu primeiro nome pela primeira vez e ambos perceberam. É sobre respeito e hierarquia. Você trabalha para mim, não comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina estudou o rosto de Rodrigo, vendo ali algo além de irritação profissional. Havia frustração pessoal, como se ela tivesse cruzado uma linha que ele não sabia que existia. Entendi perfeitamente, Sr. Mendoza. Sua voz estava formal demais, fria demais. No futuro, esperarei sua autorização para tudo, mesmo que isso signifique perder oportunidades importantes. Assim é melhor. Marina coletou seus materiais da mesa dele, seus movimentos deliberadamente lentos. Há uma coisa que precisa saber sobre o projeto. Pode falar. A CETESB aprovou nossa proposta preliminar. Somos o primeiro empreendimento em zona de mata ciliar a receber sinal verde para construção sustentável integrada. Marina fez uma pausa, observando a expressão de Rodrigo mudar de irritação para interesse. A aprovação veio hoje de manhã, por isso a urgência da videoconferência. Rodrigo sentiu o impacto da notícia. Aquela aprovação valia milhões e posicionaria sua empresa como pioneira no mercado sustentável. Por que não disse isso antes? Porque o senhor estava ocupado me repreendendo por tomar iniciativas. Marina se dirigiu à porta. A propósito, a Globo quer fazer uma matéria sobre o projeto para o Fantástico, mas vou recusar, já que não tenho autorização para falar com a imprensa. Ela saiu antes que Rodrigo pudesse responder, deixando-o sozinho com uma mistura de sentimentos que não conseguia nomear. Marina estava certa. Ela havia conseguido algo extraordinário. Mas a forma como ela o desafiava constantemente mexia com algo profundo dentro dele, algo que ia muito além de questões profissionais. A festa de lançamento do projeto Alphaville Verde acontecia no rooftop do Hotel Copacabana, em São Paulo, numa sexta-feira à noite. O terraço estava decorado com plantas nativas da Mata Atlântica, criando um ambiente que refletia perfeitamente a proposta sustentável do empreendimento. Investidores, jornalistas e autoridades circulavam entre as mesas, todos curiosos para conhecer detalhes do projeto que havia conquistado aprovação ambiental recorde. Rodrigo, impecável em seu smoking azul marinho, conversava com um grupo de investidores quando seu olhar foi capturado por Marina entrando no salão. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos castanhos e havia soltado os cabelos que normalmente mantinha presos. Por um momento, ele esqueceu completamente do que estava dizendo. Não é mesmo, Rodrigo?
perguntou um dos investidores. Desculpe, pode repetir? Rodrigo forçou-se a voltar à conversa, mas seus olhos continuavam seguindo Marina pelo salão. Durante toda a noite, ele observou como ela interagia com facilidade com jornalistas, explicando conceitos técnicos de forma acessível, respondendo perguntas sobre sustentabilidade com uma paixão genuína que cativava todos ao seu redor. Ela era natural diante das câmeras, articulada e convincente. Pela primeira vez, Rodrigo percebeu que Marina não era apenas uma funcionária rebelde. Ela era uma força da natureza. Por volta das 11 da noite, ele a encontrou sozinha no terraço, observando as luzes da cidade. A brisa noturna movia delicadamente seus cabelos, e ela segurava uma taça de champanhe que mal havia tocado. Fugindo da sua própria festa? Perguntou Rodrigo, aproximando-se. Marina se virou surpresa. Precisava de ar. É muita atenção para alguém acostumada a trabalhar nos bastidores. Você se saiu muito bem com a imprensa. A matéria da Globo vai fazer o projeto decolar. Obrigada. Marina tomou um gole pequeno do champanhe. Sei que não aprovava minha conversa com eles inicialmente. Rodrigo se apoiou na grade do terraço, ficando próximo o suficiente para sentir o perfume suave dela. Talvez eu tenha sido inflexível demais. Talvez? Marina sorriu pela primeira vez na noite e Rodrigo sentiu algo se mover em seu peito. Está bem, fui inflexível. Você conseguiu algo que minha empresa tentava há anos. Deveria ter reconhecido isso antes. Eles ficaram em silêncio, observando o movimento da cidade lá embaixo. A tensão entre eles havia mudado. Não era mais apenas profissional. Havia algo no ar, uma eletricidade que ambos sentiam, mas nenhum ousava nomear. Por que você me contratou, Rodrigo? A pergunta saiu mais íntima do que Marina pretendia, usando o primeiro nome dele naturalmente. Porque você foi a primeira pessoa em anos que não teve medo de me contradizer. Ele se virou para encará-la. E porque vi em você algo que eu havia perdido há muito tempo. O quê? Paixão pelo que faz. Coragem para lutar pelo que acredita. Rodrigo deu um passo mais próximo. Você me lembra de quem eu era antes de me tornar apenas um empresário. Marina sentiu o coração acelerar. Havia algo nos olhos de Rodrigo que ela nunca havia visto antes. Vulnerabilidade por trás de toda aquela armadura corporativa. Rodrigo, ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele ergueu a mão, tocando delicadamente o rosto dela. Marina, O beijo aconteceu como se fosse inevitável. Suave no início, depois mais intenso, carregado de meses de tensão e atração negada. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não deveria ter acontecido, sussurrou Marina, mas não se afastou. Não, concordou Rodrigo, mas sua mão ainda estava em seu rosto. Mas aconteceu. Eles se olharam por um longo momento, sabendo que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. A relação profissional havia se complicado de forma irreversível. O que fazemos agora? Perguntou Marina. Rodrigo deixou a mão cair, dando um passo atrás. A realidade começava a retornar. Agora, fingimos que isso não aconteceu e continuamos trabalhando. A ferida no olhar de Marina foi imediata. Claro, afinal não passaria de uma complicação para o senhor. Marina, não é isso, mas ela já estava se afastando, voltando para o salão. Rodrigo ficou sozinho no terraço, sabendo que havia cometido um erro. Não o beijo. O beijo havia sido perfeito. O erro foi tentar negá-lo. Lá dentro, Marina despediu-se educadamente dos convidados e saiu da festa. Rodrigo a observou partir, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles e não tinha certeza se seria capaz de lidar com as consequências. A segunda-feira seguinte à festa chegou com uma chuva fina que espelhava perfeitamente o clima gélido no escritório da Mendoza Empreendimentos. Marina chegou pontualmente às 8 da manhã, cumprimentou os colegas com sua educação habitual e se dirigiu à sua mesa como se nada tivesse acontecido na sexta-feira anterior. Rodrigo, que havia chegado uma hora mais cedo especificamente para observar a chegada dela, notou a diferença imediatamente. Ela estava diferente, mais formal, mais distante. O cabelo estava preso num coque severo, e ela usava um blazer cinza que a fazia parecer mais uma executiva corporativa do que a arquiteta apaixonada que ele conhecera. Durante toda a manhã,
Marina se comunicou com ele apenas por e-mails formais e memorandos oficiais, mesmo quando estavam no mesmo andar. Assunto: relatório semanal do projeto Alphaville Verde, lia Rodrigo em seu computador. Senhor Mendoza, segue em anexo o relatório detalhado dos avanços da semana. Solicito agendamento de reunião para discussão dos próximos passos. Atenciosamente, Marina Santos. Rodrigo releu o e-mail 3 vezes. Ela estava a menos de 50 metros dele, mas havia escolhido a comunicação mais fria e impessoal possível. Ele digitou uma resposta. Marina, pode vir à minha sala agora? Depois apagou. Digitou novamente. Senhorita Santos, favor comparecer à minha sala às 14 horas. Também apagou. Finalmente escreveu. Reunião agendada para hoje, 14 horas, em minha sala. Às 2 da tarde em ponto, Marina bateu na porta e entrou com uma pasta na mão e uma expressão profissional impecável. Sentou-se na cadeira em frente à mesa dele, costas eretas, como se estivesse numa entrevista de emprego. O relatório mostra que estamos 2 semanas adiantados no cronograma, começou ela, sem preâmbulos ou cumprimentos. A licença ambiental definitiva deve sair na próxima segunda-feira e já temos 3 construtoras interessadas em participar da concorrência. Rodrigo observava mais a forma como ela falava do que o conteúdo. Marina evitava seu olhar, mantinha as mãos ocupadas com documentos e falava num tom monocórdico que jamais havia usado antes. Marina, ele tentou interrompê-la. Senhorita Santos, ela corrigiu imediatamente. E há também a questão da equipe adicional. Precisaremos de mais 2 arquitetos especializados em construção sustentável. Sobre a festa de sexta-feira, Marina finalmente levantou os olhos e Rodrigo viu ali uma frieza que o surpreendeu. Não há nada a discutir sobre sexta-feira, Sr. Mendoza. Foi um evento profissional bem-sucedido. O projeto teve ótima repercussão na mídia. Você sabe que não estou falando do evento. Não sei do que mais o senhor poderia estar falando. Marina fechou a pasta com um movimento seco. Se não há mais questões relacionadas ao projeto, tenho outros compromissos. Rodrigo se levantou, frustrado. Pare com isso. Não podemos fingir que nada aconteceu. Nada aconteceu. Marina também se levantou, dirigindo-se à porta. Como o próprio senhor disse, foi melhor fingirmos que nada aconteceu. É exatamente isso que estou fazendo. Marina, espere. Mas ela já havia saído, deixando a porta se fechar atrás de si com um clique final. Rodrigo socou levemente a mesa, frustrado consigo mesmo. Ele havia pedido para fingir que nada aconteceu, e Marina estava cumprindo sua instrução à risca. Por que isso o incomodava tanto? Durante as semanas seguintes, o padrão se repetiu. Marina continuava sendo excepcionalmente eficiente no trabalho, mas havia criado uma barreira invisível entre eles. Ela se comunicava apenas quando necessário, sempre de forma profissional e distante. Não havia mais discussões acaloradas, nem desafios diretos à sua autoridade. Ela simplesmente fazia seu trabalho impecavelmente e ia embora. Paradoxalmente, Rodrigo descobriu que sentia falta das brigas. Sentia falta da forma como Marina o confrontava, da paixão em sua voz quando defendia uma ideia, do brilho em seus olhos quando ela estava empolgada com algo. Agora, ela era uma funcionária modelo, e isso o deixava miserável. Uma tarde, Carlos, seu sócio e amigo de longa data, apareceu em seu escritório. Rodrigo, preciso falar com você sobre Marina. O que tem ela? Rodrigo tentou manter a voz casual. Ela pediu transferência para nossa filial de Ribeirão Preto. Diz que quer coordenar um projeto residencial lá. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Transferência? Por quê? Não disse. Apenas que sente que seria melhor para sua carreira trabalhar com mais autonomia. Carlos estudou a expressão do amigo. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Nada, mentiu Rodrigo. Ela é livre para trabalhar onde quiser. É mesmo? Porque você está parecendo alguém que perdeu algo importante. Depois que Carlos saiu, Rodrigo ficou sozinho com a realidade. Marina estava indo embora. Ele havia conseguido exatamente o que pensava querer, uma funcionária obediente que não o desafiava. Mas no processo, havia perdido a mulher que, sem ele perceber, havia se tornado a parte mais importante de seus dias. Era uma quinta-feira chuvosa de abril, quando Rodrigo tomou a decisão que mudaria tudo.
Marina havia passado a semana finalizando os detalhes de sua transferência para Ribeirão Preto, mantendo a mesma eficiência profissional que o atormentava. Ele observava de sua sala como ela organizava seus pertences, sempre cordial com os colegas, sempre distante dele. O projeto Alphaville Verde havia se tornado um sucesso estrondoso. As vendas do empreendimento haviam batido recordes. 3 revistas especializadas haviam feito matérias sobre a inovação ambiental. E Rodrigo havia sido convidado para palestrar num congresso internacional sobre construção sustentável. Tudo graças ao trabalho de Marina. E ela estava indo embora. Naquela tarde, Rodrigo chamou Marina para uma última reunião sobre a transição do projeto. Ela entrou em sua sala com a mesma postura profissional dos últimos meses, mas ele notou algo diferente em seus olhos, uma tristeza que ela tentava esconder por trás da máscara corporativa. Senhorita Santos, revisamos todos os documentos da transferência, começou ele, folheando papéis sem realmente lê-los. Parece que está tudo em ordem. Sim, senhor. Deixei instruções detalhadas para meu substituto, e todos os projetos em andamento têm cronogramas atualizados. Rodrigo a observou organizar os documentos sobre sua mesa. Mesmo naquele momento final, ela era meticulosa e cuidadosa. Posso perguntar por que decidiu pela transferência? Seu trabalho aqui tem sido excepcional. Marina hesitou por um momento. Acredito que seria melhor para todos. Um novo ambiente, novos desafios. Todos? Ou apenas para você? Ela levantou os olhos, e por um instante a máscara profissional vacilou. Para todos, Sr. Mendoza. Rodrigo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo seguia seu ritmo frenético, indiferente ao drama pessoal que se desenrolava no 30º andar. Marina, sobre aquela noite... Por favor, não. A voz dela saiu mais vulnerável do que pretendia. Não torne isso mais difícil do que já é. Mais difícil? Rodrigo se virou para encará-la. Para quem? Para mim. Marina baixou os olhos. Para nós dois. Foi então que algo se quebrou dentro de Rodrigo. Meses de frustração de assistir Marina se afastar, de sentir falta de suas discussões, de acordar pensando nela e dormir se perguntando como as coisas haviam chegado àquele ponto, tudo veio à tona de uma vez. Sabe de uma coisa, Marina? Você tem razão. Isso é difícil demais. Sua voz estava carregada de uma irritação que nem ele mesmo compreendia completamente. É difícil ter uma funcionária que questiona cada decisão, que age por conta própria, que transforma um ambiente de trabalho em... Mas em quê? Marina se levantou, sua própria máscara finalmente caindo. Em um lugar onde as pessoas se importam com o que fazem, onde existe paixão pelo trabalho. Em um lugar onde eu não consigo me concentrar porque fico pensando em você o tempo todo. A confissão saiu antes que ele pudesse se controlar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou, os olhos arregalados, processando o que havia acabado de ouvir. Rodrigo percebeu que havia revelado exatamente o que vinha tentando esconder de si mesmo. Rodrigo, ela começou, sua voz um sussurro. Não. Ele balançou a cabeça, voltando atrás imediatamente. Esqueça o que eu disse. Você está certa em ir embora. Na verdade, ele respirou fundo, tomando a decisão mais estúpida de sua vida. Está demitida. O quê? Marina pareceu não acreditar no que estava ouvindo. Você está demitida. Hoje é seu último dia. Rodrigo voltou para sua mesa, pegando os documentos de transferência e rasgando-os. Não precisa da transferência. Pode sair imediatamente. Marina ficou paralisada por um momento. Depois uma raiva fria tomou conta de sua expressão. Entendi perfeitamente. Sua voz estava controlada, mas Rodrigo podia ver a tempestade em seus olhos. Muito bem, Sr. Mendoza. Foi um prazer trabalhar com o senhor. Ela se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Só para que fique claro, você não está me demitindo porque eu sou uma má profissional. Você está me demitindo porque não consegue lidar com o que sente. Isso diz muito mais sobre você do que sobre mim. Marina saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Rodrigo afundou em sua cadeira, percebendo imediatamente a magnitude do que havia acabado de fazer. Em poucos minutos, havia destruído tanto a carreira quanto qualquer possibilidade de relacionamento com a única mulher que havia conseguido mexer com ele em anos. Do lado de fora, Marina coletou seus pertences pessoais,
sob os olhares curiosos dos colegas, mantendo a dignidade até o último momento. Quando as portas do elevador se fecharam, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem, mas não de tristeza, de raiva e de uma desilusão profunda com o homem por quem havia se apaixonado sem querer admitir. 3 semanas haviam se passado desde a demissão de Marina, e Rodrigo descobriu que o silêncio podia ser ensurdecedor. O escritório da Mendoza Empreendimentos funcionava com a eficiência mecânica de sempre, mas havia perdido algo intangível, uma energia, uma paixão que ele só percebeu quando ela desapareceu. Sentado em sua mesa numa tarde de maio, Rodrigo revisava pela 10ª vez o relatório do projeto Alphaville Verde. As vendas continuavam excelentes. A repercussão na mídia havia posicionado sua empresa como referência em construção sustentável, e 3 novos projetos similares já estavam sendo planejados. Pelo lado dos negócios, Marina havia deixado um legado impressionante. Pelo lado pessoal, havia deixado um buraco que ele não sabia como preencher. Sr. Mendoza, Carla, sua nova arquiteta, bateu na porta. Ela era competente, formada pela melhor universidade e concordava com tudo que ele dizia. Exatamente o tipo de funcionária que ele sempre havia preferido, antes de conhecer Marina. Sim, Carla. Trouxe as plantas revisadas do projeto de Osasco. Seguia exatamente suas especificações. Ela colocou os documentos sobre a mesa com um sorriso solícito. Rodrigo examinou os desenhos. Estavam tecnicamente perfeitos, seguiam todos os padrões da empresa e não tinham nenhuma originalidade. Muito bom, Carla. Pode prosseguir com essa versão. Tem certeza, senhor? Porque eu estava pensando que talvez poderíamos adicionar alguns elementos sustentáveis, como a senhorita Marina fazia... Não. A resposta saiu mais seca do que Rodrigo pretendia. O projeto está bom como está. Carla assentiu rapidamente e saiu, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos. Era a 3ª vez naquela semana que alguém mencionava Marina e suas ideias inovadoras. Ela havia marcado a empresa de uma forma que ele não imaginava ser possível em tão pouco tempo. Naquela noite, Rodrigo estava em seu apartamento na Vila Madalena, um espaço minimalista e elegante que refletia perfeitamente sua vida anterior. Organizada, controlada e vazia. Ele tentava se concentrar num livro sobre tendências imobiliárias quando seu telefone tocou. Rodrigo, você viu a matéria da época sobre projetos sustentáveis? Era Carlos, seu sócio, claramente empolgado. Não. Por quê? Marina aparece na capa. Ela criou um projeto incrível em Ribeirão Preto, uma vila sustentável para famílias de baixa renda. A matéria menciona que ela desenvolveu as ideias iniciais quando trabalhava na nossa empresa. Rodrigo sentiu o estômago se contrair. Ela encontrou trabalho? Melhor que isso. Abriu o próprio escritório. Santos Arquitetura Sustentável. E pelo que li na matéria, está bombando. Carlos fez uma pausa. Rodrigo, você tem certeza de que demiti-la foi uma boa ideia? Foi a decisão certa, mentiu Rodrigo, mas sua voz não tinha convicção. Depois de desligar, ele foi até o computador e procurou a matéria. Lá estava Marina na capa da revista, sorrindo confiante ao lado de uma maquete de seu projeto. Ela usava uma blusa amarela que realçava sua pele morena, e havia algo diferente em seus olhos, uma determinação que ele não havia visto antes. Rodrigo leu cada palavra da matéria. Marina havia conseguido financiamento da Caixa Econômica Federal para construir 100 casas sustentáveis para famílias com renda de até 3 salários mínimos. Cada casa teria sistema de captação de água da chuva, painéis solares e uma pequena horta comunitária. O projeto seria piloto para futuras expansões em todo o interior de São Paulo. A arquiteta Marina Santos explica que a ideia surgiu durante sua passagem pela Mendoza Empreendimentos, onde trabalhou em projetos de alta renda. Percebi que a sustentabilidade não pode ser privilégio de quem tem muito dinheiro. Toda família merece viver com dignidade e em harmonia com o meio ambiente. Lia a matéria. Rodrigo fechou o laptop, sentindo-se simultaneamente orgulhoso e devastado. Marina havia pegado as ideias que desenvolvera em sua empresa e as transformara em algo ainda mais significativo. Ela estava mudando vidas, criando impacto social real, enquanto ele continuava construindo apartamentos de luxo para pessoas que já tinham tudo.
Nos dias seguintes, o nome de Marina começou a aparecer em outros lugares. Ela foi convidada para uma palestra no TED Talks Brasil. Sua empresa ganhou um prêmio de inovação social da Prefeitura de São Paulo e 3 universidades a procuraram para ministrar cursos sobre arquitetura sustentável. Rodrigo acompanhava tudo obsessivamente através de reportagens online e redes sociais. Marina havia criado um perfil no LinkedIn onde compartilhava atualizações sobre seus projetos, sempre com a paixão e o comprometimento que ele havia conhecido. Ela estava radiante, realizada, construindo exatamente a carreira que merecia, e ele estava miserável. Numa sexta-feira à tarde, Rodrigo tomou uma decisão impulsiva. Pegou o carro e dirigiu até Ribeirão Preto, onde Marina estava desenvolvendo seu projeto piloto. Ele precisava vê-la, falar com ela, tentar explicar. O quê? Que havia sido um idiota, que não conseguia parar de pensar nela, que sua vida havia perdido todo o significado desde que ela saíra. O terreno ficava na periferia da cidade, numa área que estava sendo revitalizada. Rodrigo estacionou do lado oposto da rua e observou Marina coordenando uma equipe de engenheiros e operários. Ela usava um capacete amarelo e uma camisa de manga comprida e gesticulava animadamente enquanto explicava algum detalhe da construção. Ela estava em seu elemento, completamente à vontade, rindo de algum comentário de um dos operários. Rodrigo percebeu que nunca havia visto Marina verdadeiramente feliz no tempo em que ela trabalhou para ele. Realizada profissionalmente, sim, mas não genuinamente feliz como estava agora. Ele ficou observando por quase 1 hora, até que Marina olhou em sua direção. Seus olhares se encontraram através da rua, e por um momento, o tempo parou. Rodrigo viu surpresa nos olhos dela. Depois algo que poderia ser tristeza ou raiva, ou ambos. Marina disse algo para a equipe e começou a caminhar em direção ao carro dele. Rodrigo saiu do veículo, o coração disparado, preparando-se para uma conversa que não sabia como começar. Mas quando Marina chegou mais perto, um dos engenheiros a chamou urgentemente. Ela olhou para Rodrigo, hesitou por um momento, depois voltou para o canteiro de obras sem dizer uma palavra. Rodrigo entrou no carro e voltou para São Paulo, sabendo que havia perdido sua chance. Marina havia seguido em frente, construído uma vida nova e significativa, e ele continuava preso no mesmo lugar, cercado pelo sucesso financeiro que já não lhe trazia satisfação alguma. 6 meses haviam se passado desde a demissão de Marina, e Rodrigo finalmente admitiu para si mesmo uma verdade devastadora. Ele a amava. Não era apenas atração nem admiração profissional, nem mesmo o desejo de conquistar alguém que o desafiava. Era amor verdadeiro, profundo e transformador. O tipo de amor que muda uma pessoa para sempre. A realização veio numa noite de setembro, quando ele assistia ao TED Talk de Marina na televisão. Ela estava no palco do Teatro Municipal de São Paulo, falando para uma plateia de 1000 pessoas sobre arquitetura social construindo dignidade. Sua voz estava firme, seus gestos eram naturais, e havia uma luz em seus olhos que irradiava através da tela. Arquitetura não é apenas sobre construir espaços, dizia Marina. É sobre construir esperança. Cada casa que projetamos, cada comunidade que planejamos, carrega em si o poder de transformar vidas. E quando trabalhamos com sustentabilidade e inclusão social, não estamos apenas construindo para o presente, estamos construindo o futuro que queremos deixar para nossos filhos. Rodrigo observava hipnotizado. Esta era a Marina que ele havia conhecido, mas amplificada, realizada, brilhando com todo o seu potencial. Ela contou sobre o projeto de Ribeirão Preto, sobre as famílias que agora tinham casas próprias e sustentáveis, sobre crianças que aprendiam sobre meio ambiente através dos jardins comunitários. Meu maior erro como empresário, continuou Marina, foi trabalhar para alguém que via a arquitetura apenas como negócio. Minha maior vitória foi descobrir que ela pode ser muito mais do que isso. A frase atingiu Rodrigo como um soco no peito. Ela estava falando sobre ele, sobre o tempo que passaram juntos. E tinha razão. Ele havia reduzido a arquitetura a números, lucros e eficiência, perdendo completamente a dimensão humana do que faziam. Quando o TED Talk terminou, Rodrigo permaneceu sentado no escuro de sua sala, processando a magnitude de sua perda.
Não havia perdido apenas uma funcionária excepcional ou uma possível parceira romântica. Havia perdido a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, de construir algo significativo, de encontrar propósito real em sua vida. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a pesquisar sobre arquitetura social e construção sustentável. Descobriu projetos incríveis ao redor do mundo. Arquitetos que dedicavam suas carreiras a causas sociais. Empresas que mediam sucesso, não apenas por lucro, mas por impacto positivo na sociedade. Lentamente, uma ideia começou a se formar em sua mente. E se ele mudasse completamente o foco da Mendoza Empreendimentos? E se parasse de construir apenas para a elite e começasse a desenvolver projetos que realmente importassem? Carlos, preciso falar com você, disse Rodrigo numa manhã de outubro, entrando no escritório do sócio com uma pasta cheia de documentos. Claro, sobre o quê? Sobre mudarmos completamente nossa empresa. Rodrigo abriu a pasta, revelando plantas, estudos de mercado e propostas de projetos sociais. Quero que nos tornemos uma empresa de arquitetura social sustentável. Carlos arqueou as sobrancelhas. Rodrigo, você está bem? Nosso lucro este ano foi recorde. Por que mudaríamos uma fórmula que está dando certo? Porque lucro não é tudo. Rodrigo começou a explicar sua visão. Projetos habitacionais para classes C e D, parcerias com governos e ONGs, construções que utilizassem tecnologia sustentável de forma acessível. Podemos manter alguns projetos de alto padrão para sustentar financeiramente os projetos sociais. Isso parece muito com o trabalho da Marina, observou Carlos cuidadosamente. É exatamente como o trabalho da Marina, e ela tinha razão desde o início. Carlos estudou o rosto do amigo. Rodrigo, você está fazendo isso pelos motivos certos? Ou está tentando impressionar uma mulher que seguiu em frente? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Ele ficou em silêncio por um longo momento, refletindo sobre suas motivações. Talvez tenha começado como uma forma de me conectar com ela novamente, mas não é mais sobre isso. É sobre me tornar o homem que ela me inspirou a ser. E se ela não voltar? E se isso não trouxer ela de volta para sua vida? Rodrigo sorriu tristemente. Então pelo menos terei me tornado alguém digno do amor que senti por ela. Carlos concordou em apoiar a mudança, embora com reservas. Eles começaram pequeno, um projeto de creche comunitária na zona leste de São Paulo, usando conceitos de arquitetura sustentável e design inclusivo. Rodrigo mergulhou no projeto com uma paixão que não sentia há anos. Ele visitou comunidades, conversou com líderes locais, estudou as necessidades reais das famílias. Pela primeira vez em sua carreira, estava construindo não para lucro máximo, mas para impacto máximo. 3 meses depois, quando a creche foi inaugurada, Rodrigo estava na cerimônia observando crianças brincarem nos espaços que sua empresa havia criado. Havia jardins suspensos, onde elas aprendiam sobre plantas, sistemas de captação de água da chuva, que se tornaram parte da decoração, e salas de aula iluminadas por luz natural através de clarabóias inteligentes. Uma das mães se aproximou dele. Senhor, obrigada por dar um lugar tão bonito para nossos filhos. Minha filha disse que se sente numa escola de princesa. Rodrigo sentiu os olhos marearem. Era isso. Era esse o sentimento que Marina havia tentado explicar. A realização que vem de construir esperança, não apenas estruturas. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Rodrigo escreveu uma carta que nunca enviaria. Marina, você tinha razão sobre tudo. Sobre arquitetura, sobre propósito, sobre o que realmente importa na vida. Demorei muito para entender. E quando finalmente entendi, você já havia seguido em frente. Não estou escrevendo para pedir seu perdão ou para tentar reconquistá-la. Estou escrevendo para agradecer. Você me mostrou quem eu poderia ser, mesmo que eu tenha levado muito tempo para ter coragem de me tornar essa pessoa. Onde quer que esteja, espero que saiba que mudou minha vida para sempre. Ele dobrou a carta e a guardou na gaveta, sabendo que algumas palavras eram importantes demais para serem ditas, mas preciosas demais para serem esquecidas. 1 ano e meio havia se passado desde a demissão de Marina, quando o destino decidiu intervir de forma completamente inesperada. A Mendoza Empreendimentos havia se transformado drasticamente sob a nova filosofia de Rodrigo. A empresa agora dividia seu tempo entre projetos comerciais tradicionais
e iniciativas sociais inovadoras, ganhando reconhecimento nacional por seu trabalho em habitação popular sustentável. Era uma manhã de dezembro de 2024, véspera do Natal, quando Rodrigo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Ele estava em seu escritório, revisando os planos para um conjunto habitacional em Guarulhos, quando sua secretária anunciou pelo interfone: "Senhor, Rodrigo, a Secretaria Municipal de Habitação está na linha. Dizem que é sobre a parceria para o projeto Vila Esperança." Rodrigo atendeu, esperando discutir detalhes técnicos ou burocráticos. Em vez disso, ouviu uma voz familiar que fez seu coração disparar. "Bom dia, Sr. Mendoza. Aqui é Marina Santos, da Santos Arquitetura Sustentável. Estou ligando sobre a parceria entre nossas empresas para o projeto Vila Esperança." Rodrigo ficou mudo por alguns segundos, processando a informação. "Marina? Quer dizer, você? A Secretaria de Habitação nos selecionou para trabalharmos juntos neste projeto", continuou ela, sua voz profissional, mas com um leve tremor que não conseguia esconder. "São 500 unidades habitacionais, e eles querem unir sua expertise em grandes empreendimentos com nossa experiência em arquitetura social." Eu não sabia que você havia se candidatado", gaguejou Rodrigo, tentando recobrar a compostura. "Nem eu sabia que vocês tinham mudado completamente o foco da empresa." Houve uma pausa significativa. "Li sobre seus projetos recentes. É impressionante." Eles conversaram por mais 10 minutos sobre aspectos técnicos do projeto, mantendo um tom rigorosamente profissional. Mas quando Marina disse até segunda-feira na reunião, Rodrigo percebeu que suas mãos estavam tremendo. A reunião aconteceu numa sala da prefeitura, com representantes de ambas as empresas e funcionários municipais. Rodrigo chegou 15 minutos adiantado, mas Marina já estava lá, estudando documentos com a concentração intensa que ele conhecia tão bem. Ela usava um blazer azul marinho e havia cortado o cabelo num bob elegante que emoldurava seu rosto. Quando levantou os olhos e o viu entrando, houve um momento de reconhecimento mútuo que nenhum dos dois tentou disfarçar. "Rodrigo", ela disse simplesmente, se levantando para cumprimentá-lo. "Marina." Ele estendeu a mão, mas quando ela a apertou, ambos sentiram a mesma eletricidade de sempre. Durante a reunião, eles trabalharam com uma sincronia surpreendente. As ideias de Marina para espaços comunitários integrados se combinaram perfeitamente com a experiência de Rodrigo em infraestrutura urbana. Eles se complementavam de forma natural, antecipando as necessidades um do outro, construindo conceitos em conjunto como se nunca tivessem parado de trabalhar juntos. "Propomos criar não apenas um conjunto habitacional, mas um ecossistema urbano completo", explicava Marina para os representantes da prefeitura, com escola, posto de saúde, centro comunitário e espaços de convivência integrados. A infraestrutura sustentável incluirá tratamento de águas residuais, energia solar compartilhada e hortas comunitárias em cada quadra, complementou Rodrigo, apontando para as plantas que haviam desenvolvido conjuntamente. Quando a reunião terminou, com a aprovação unânime do projeto, Marina e Rodrigo se encontraram sozinhos no corredor da prefeitura. "Café?" perguntou Rodrigo impulsivamente. Marina hesitou. "Rodrigo, não sei se é uma boa ideia. É sobre trabalho. Precisamos discutir os cronogramas." Era uma mentira óbvia e ambos sabiam disso. Eles foram a uma cafeteria no centro de São Paulo, um lugar pequeno e aconchegante onde o barulho da cidade ficava do lado de fora. Sentaram-se numa mesa junto à janela e por alguns momentos apenas se observaram em silêncio. "Você mudou", disse Marina finalmente. "Como assim?" "Não apenas a empresa. Você. Há algo diferente em seus olhos." Ela mexeu o café distraidamente. "Quando vi os projetos sociais que vocês começaram a desenvolver, não conseguia acreditar. O Rodrigo que conheci jamais faria habitação popular. O Rodrigo que você conheceu era um idiota", disse ele com uma sinceridade brutal. "Levou tempo demais para eu perceber isso." Marina sorriu pela primeira vez desde que se reencontraram. "Não era um idiota. Era apenas perdido. E você me encontrou. Mesmo depois de eu ter sido um completo imbecil, suas ideias continuaram me assombrando. Cada projeto que faço agora eu penso, o que Marina faria? Como ela melhoraria isso?" "Rodrigo."
Marina baixou os olhos. Não podemos voltar atrás. Não estou pedindo para voltarmos atrás. Estou pedindo uma chance de irmos para frente. Juntos, como parceiros de trabalho, pelo menos. Marina estudou seu rosto procurando sinais da arrogância que ela conhecera, mas encontrando apenas sinceridade e uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Este projeto é muito importante para mim, disse ela cuidadosamente. Para nós dois. Não posso deixar que questões pessoais prejudiquem 500 famílias que precisam de um lar digno. Então, parceiros de trabalho? Marina estendeu a mão. Parceiros de trabalho. Quando se apertaram as mãos, ambos sentiram que estavam firmando muito mais do que um acordo profissional. Estavam abrindo a porta para uma segunda chance que nenhum dos dois tinha certeza se merecia, mas que ambos desejavam desesperadamente. 6 meses de parceria no projeto Vila Esperança haviam transformado Rodrigo e Marina numa dupla imparável. Trabalhando lado a lado diariamente, eles redescobriram a química que os havia unido no início, mas agora com uma base mais sólida de respeito mútuo e propósito compartilhado. O projeto estava se tornando referência nacional. As primeiras 100 casas já haviam sido entregues, e as famílias relatavam uma qualidade de vida que jamais imaginaram possível. Crianças brincavam em parques sustentáveis, idosos se reuniam em jardins comunitários, e jovens aprendiam profissões em oficinas integradas ao conjunto habitacional. Rodrigo observava Marina explicar o sistema de captação de água da chuva para um grupo de moradores numa tarde ensolarada de junho. Ela havia se agachado para ficar na altura de uma criança de 5 anos, explicando com paciência infinita como as plantas ajudavam a limpar a água. "E se chover muito forte, tia Marina?" perguntou a menina. "Aí nossa casinha da água fica bem feliz", respondeu Marina, apontando para o reservatório decorado com pinturas coloridas. "Quanto mais água ela guardar, mais tempo vamos ter água limpinha para beber." Rodrigo sentiu o peito se apertar ao observar a cena. Marina não estava apenas explicando engenharia hidráulica, estava plantando sementes de consciência ambiental numa nova geração. Ela fazia aquilo com uma naturalidade e um carinho que tocavam algo profundo dentro dele. Quando o grupo se dispersou, Rodrigo se aproximou. "Você tem um talento natural para ensinar. Gosto de ver os olhos das crianças brilhando quando entendem como as coisas funcionam", disse Marina limpando a terra das mãos. "É como se estivessem descobrindo que podem ser parte da solução, não apenas do problema." Eles caminharam juntos entre as casas, observando a vida que brotava naquele espaço que haviam criado juntos. Mulheres conversavam na lavanderia comunitária, homens jogavam dominó na praça central, adolescentes estudavam na biblioteca ao ar livre. "Marina", disse Rodrigo de repente parando no meio da rua, "preciso te contar algo." Ela se virou, percebendo algo diferente em sua voz. "O que foi?" "Estes últimos meses, trabalhando com você novamente, foram os mais felizes da minha vida." Rodrigo respirou fundo. "E não é só por causa do trabalho. É por causa de você, de quem você é, do que você me faz querer ser." Marina sentiu o coração acelerar. Durante meses, ela também havia lutado contra sentimentos que ressurgiam mais fortes a cada dia trabalhado juntos. "Rodrigo, nós concordamos. Eu sei o que concordamos, mas não consigo mais fingir que é apenas trabalho." Ele deu um passo mais próximo. "Você me transformou, Marina. Não apenas como empresário, mas como homem. Aprendi a ver beleza onde antes só via números, a encontrar propósito onde antes só havia lucro. E se não der certo novamente? E se estragarmos tudo o que construímos aqui?" Rodrigo pegou as mãos dela entre as suas. "Então, pelo menos tentamos. Pelo menos fomos honestos sobre o que sentimos." Marina olhou ao redor vendo o resultado concreto da parceria deles. Centenas de famílias vivendo com dignidade, crianças crescendo em ambientes saudáveis, uma comunidade florescendo, onde antes havia apenas terreno baldio. "Você realmente mudou", disse ela suavemente. "O Rodrigo que conheci jamais teria criado tudo isso. O Rodrigo que você conheceu jamais teria se apaixonado de verdade. Jamais teria encontrado alguém que o fizesse querer ser melhor a cada dia." As palavras pairaram no ar entre eles. Marina estudou o rosto de Rodrigo, vendo ali a vulnerabilidade genuína que ele havia aprendido a mostrar, a paixão por causas maiores que ele havia desenvolvido,
o amor que brilhava em seus olhos sem medo ou disfarce. Eu também me apaixonei, confessou ela finalmente. Não pelo homem que você era, mas pelo homem que se tornou. Pelo parceiro que encontrei neste projeto, pelo líder que vi surgir, pelo coração generoso que descobri por trás de toda aquela armadura corporativa. Rodrigo sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Então podemos tentar de novo? Desta vez do jeito certo? Em resposta, Marina se aproximou e o beijou. Foi diferente do beijo desesperado na festa de lançamento. Este foi suave, cheio de promessa e esperança, selando não apenas um amor reconquistado, mas uma parceria que havia provado ser inquebrantável. Quando se separaram, ainda abraçados, ouviram palmas ao redor. Várias famílias da comunidade haviam presenciado a cena e comemoravam como se fosse uma vitória coletiva. Finalmente, gritou Dona Conceição, uma das primeiras moradoras. Vocês dois juntos constroem casas e amor. Rodrigo e Marina riram sem se afastar um do outro. Haviam encontrado não apenas o amor, mas sua verdadeira vocação: construir esperança, criar futuro e transformar vidas através da arquitetura social. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples realizada na praça central da Vila Esperança, rodeados pelas famílias que haviam ajudado a abrigar. O presente de casamento da comunidade foi uma placa que instalaram na entrada do conjunto habitacional. Projeto Vila Esperança, onde amor e arquitetura constroem o futuro. A empresa que criaram juntos, Mendoza em Santos Arquitetura Social, tornou-se referência em habitação popular sustentável em toda a América Latina. Mas mais importante do que qualquer reconhecimento profissional foi a família que construíram. 2 filhos que cresceram brincando em comunidades planejadas, aprendendo desde cedo que a arquitetura não é apenas sobre construir espaços, mas sobre construir sonhos, esperança e um mundo melhor para todos. Rodrigo havia aprendido que o amor verdadeiro não se conquista, se constrói tijolo por tijolo, com respeito, admiração e propósito compartilhado. E Marina havia descoberto que às vezes as pessoas podem mudar de forma genuína, especialmente quando encontram alguém que as inspire a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Juntos, eles provaram que segundas chances podem ser ainda mais belas que primeiras oportunidades, especialmente quando construídas sobre fundações sólidas de crescimento pessoal, perdão e amor verdadeiro.